Fala, aventureiros! Olha eu aqui de novo para falar para vocês sobre Alien. E este é o 5º episódio da nossa 2ª temporada de filmes que inspiram uma sessão de RPG. Mas antes de falar sobre o filme do Alien em si, eu quero apresentar para vocês o meu coleguinha aqui, ó, o Xeno, que vai me acompanhar nessa série de Alien. E se você quiser um carinha igualzinho a esse daqui, olha, basta acessar lá a loja Covil, que vai ter o link aqui embaixo, e aproveitar para garantir o seu. E além disso, temos um desconto que você confere nas nossas descrições, mas corre porque o Xenomorfo está em extinção e são poucas unidades. E normalmente, os filmes que eu trago nessa série aqui são filmes que eu gosto ou que eu tenho algum carinho nostálgico aí da minha adolescência. Mas essa será a primeira vez que eu irei contra esses princípios e que eu vou trazer um filme que eu não gosto. Uma perda de tempo. Eu assisti Alien 4 uma única vez na vida, diferente de Alien 2 que eu assisti umas 20 vezes, esse aqui eu assisti apenas uma vez quando eu estava na minha adolescência. E agora eu decidi assistir novamente para ter a certeza de que o filme era ruim. E é mesmo, eu confirmei isso. Tô chapado até agora. Inicialmente, minha intenção era pular esse filme. Mas atendendo ao pedido aí de um amigo, o Costa, que é o melhor mestre de RPG de Alien que mestrou durante a RPG Con, eu decidi trazer este também. Afinal, doa ou não, este filme é parte canônica do alienígena mais queridinho da galáxia. E para quem não conhece, o Costa é fã de Alien. E se não me engano, ele ganhou o sistema Alien RPG no sorteio da RPG Con 2021. Depois disso, ele passou a mestrar o sistema em todas as edições do evento, de 2022 até 2025. Inclusive trazendo esse material para as revistas também do evento. Então, Costa, se você não deixar pelo menos um comentário aí, vou enviar um singelo Kinder Ovo com uma surpresinha para você. E para quem não me conhece, eu sou o Edson Júnior, o Druida, também um fã de Alien e vou te guiar por este filme da série Alien que jamais deveria ter existido. Que merda, hein? Mas antes de começar, eu quero mostrar mais um item da minha coleção de Alien, que é esse livro aqui que eu comprei num sebo, e é o livro que conta a história, né, em forma de livro, do Alien, o 8º passageiro. E é muito bom, galera. Então agora vem comigo entender por que Alien 4 não serve para nada. Produção, acabei o vídeo aqui. Posso ir embora? Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. E antes de continuar aqui, eu acabei esquecendo de falar um pouco sobre o Alien no vídeo passado. Afinal, ele é um Alien diferente dos demais. E ele é conhecido como o Alien Runner, ou Alien Corredor. E isso acontece porque ele nasceu de um cachorro ao invés de um humano, o que também lhe garante o nome de Alien Dog. E como o nome sugere, os Runners são rápidos, ágeis, além de conseguir cuspir ácido pela boca. Eles são classificados como Xenomorfo de estágio 4. E evoluem para a forma sentinela depois que estabelecem uma colmeia e garantem uma fonte regular de hospedeiros. Os Runners já foram retratados aí em diversas mídias como ligeiramente maiores ou menores que os xenomorfos originais de hospedeiros humanos. E essa diferença é provavelmente do tipo de animal que serviu a ele como hospedeiro. No entanto, o Runner encontrado em Fiorina 161 tinha cerca de 2,26 metros de altura, quando ficava apoiado sobre as duas patas traseiras. Já neste filme atual de Alien que a gente vai falar, o Alien 4, somos apresentados a Newborn, ou recém-nascido, que é uma forma híbrida entre humano e xenomorfo. Ele surgiu através do experimento de clonagem de DNA humano misturado ao DNA de xenomorfo, o que fez com que a rainha mudasse seu ciclo reprodutivo e ao invés de colocar ovos, ela tivesse uma gestação semelhante à dos mamíferos através de uma placenta. É uma ideia boa? Não. Mas bora seguir em frente e terminar com tudo isso o mais breve possível. Bora! Ah, e antes de continuarmos, só uma ressalva. Apesar do termo xenomorfo vir de xeno, que significa diferente, e morfo, de forma, ele foi atribuído ao Alien porque Alien também era um termo extremamente genérico. Mesmo xenomorfo sendo um termo genérico, eu gosto de pensar nele como a criatura que assume forma diferente com base em seu hospedeiro. Então, quando eu falei que a criatura apresentou seu lado xenomorfo lá no filme 3, eu quis dizer exatamente isso. Ela assumiu uma forma diferente
com base no seu novo hospedeiro, que dessa vez foi um cachorro. Ou uma vaca, dependendo da versão do filme. Se mais alguém pensa assim, deixe a sua opinião aí nos comentários. Então, bora seguir para as curiosidades desse filme e acabar logo com este sofrimento. Bora! Uma das curiosidades mais incríveis desse filme é a cena na quadra de basquete. Segundo o ator Ron Perlman, nosso queridinho Hellboy, Weaver treinou por um mês os arremessos e sempre errava. Mas logo na primeira tomada, ela acertou de primeira e ele berrou de empolgação, comemorando como se fosse um jogo de verdade. E claro, a cena teve que ser cortada e editada devido à tamanha empolgação. E no contrato assinado por Sigourney Weaver para estrelar Alien: A Ressurreição, previa a participação da atriz em possíveis continuações do filme 5 e 6. Ainda bem que paramos no 4. E este filme é tão ruim que nem curiosidades direito eu encontrei sobre ele. Então, bora direto para os spoilers. Como eu havia assistido esse filme apenas na minha adolescência e eu havia detestado ele, eu pensei, bem, vai que por algum milagre este filme é bom e que eu realmente sou burro demais e não entendi nada direito sobre ele. Vamos dar uma segunda chance para ver se esse filme realmente compensa ser assistido. E sabe o que aconteceu? Eu detestei ele mais ainda. Um monte de bosta. E o filme já começa com umas imagens estranhas, nitidamente uma distorção de câmera, tipo aqueles filtros de Snapchat ou Instagram. Mas vai que é só implicância minha mesmo. E o filme já chega com um clima bem diferente dos convencionais. Aquela cena com os guardas na porta me remete muito a Tropas Estelares, que tem todo esse ar militarizado. Mas nesse filme, Tropas Estelares, temos uma crítica a esse tipo de sociedade e praticamente é uma comédia de ação sobre isso. Já aqui, parece uma sátira, mas fica no meio termo ali entre levar a sério o filme ou virar uma comédia de vez. O que talvez tivesse feito muito mais sentido se tivessem levado de vez o filme para o lado da comédia. Em vários pontos a gente percebe exatamente isso. O filme fugindo completamente do clima de tensão e terror dos seus antecessores e levando o mesmo para esse lado meio comédia. Mas logo o filme volta para o terror. Ai, o que eu faço? O que eu faço? Mas em menos de 4 minutos de filme a coisa já começa a ficar extremamente estranha. Aquele bando de cientistas mega caricato observando o clone da Ripley me parece um bando de tarados assistindo uma mulher pelada em vídeo. Só isso. Fora, tarado! Eu não consigo ver nada de ciência naqueles caras olhando para aquele clone. Meu professor de ciências, rapaz. E daí voltamos com a ideia de xenomorfismo que eu expliquei anteriormente, mas que para mim foi mais uma forçação de barra mesmo. Porque se o DNA da Ripley se fundiu ao DNA Alien e vice-versa, não faz sentido nenhum o clone dela ter um alien mãe embrionado em seu interior. É como se eles quisessem ignorar o final do filme 3, porém sem inteligência para fazê-lo. Gente, para mim esse filme não faz sentido algum. Se você discorda e tem uma opinião diferente, quer explicar isso, deixa aí nos comentários, porque o meu QI se limita nessa cena e para mim não faz o menor sentido cientificamente falando. Quer dizer, não entendi foi nada. E novamente eu friso que esse filme é mega caricato. Quando a gente vê os cientistas ou os militares, parece que a gente está vendo um filme ao estilo Quinto Elemento, quando tudo é mega exagerado. Porém, o filme fica nesse meio termo, ele não sabe se segue para um terror trash, engraçado, estilo lá o filme A Morte do Demônio, ou se ele se leva a sério. E ele fica assim, lá em cima do muro, e isso piora ainda mais as coisas, porque se fosse realmente uma comédia, eu poderia até torcer o nariz, mas respeitaria a coragem. Aqui tem coragem. Por exemplo, A Múmia, quando eu vi pela primeira vez no cinema, eu não gostei. Mas depois de rever, eu percebi quanto o filme era divertido e ele era feito para ser divertido, porque ele era uma comédia de ação. O mesmo aconteceu com True Lies na época, que satirizava lá os filmes de espionagem. Mas, infelizmente, nem para uma comédia o Alien 4 serviu. Não serve pra nada. Mas vamos seguir em frente, senão eu desisto desse vídeo aqui mesmo. E aí Ripley acorda meio que presa num saco, que parece aqueles sacos de fibra, vocês acharam isso também? Em uma cena totalmente desnecessária, com closes desnecessários, e o filme nos mostra um número 8 tatuado no braço dela, revelando que
houve outros experimentos antes dela. Daí a gente descobre que essa nova Ripley está meio que diferente. Não é que ela está representando muito bem o filme, ela está ali em cima do muro, porque ela não sabe se ela é alien ou se é humano. Eu não sei de nada, nada. Parte do DNA alien se fundiu ao dela e agora este clone é um híbrido entre alien e humano. Ideia ruim, muito ruim, muito ruim. Desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Gente, que sistema de segurança de merda é esse dessa nave? O cara tem que dar uma abafada, e é isso mesmo, um sensor para que ele possa abrir. Meu Deus, quem que dá essas ideias para esse filme? Eu tenho um probleminha. E num bate-papo, num café, um dos cientistas conta para Ripley, e é claro, para nós, o que aconteceu com o sistema político do mundo. Antes governado por megacorporações, e agora por um grupo militar, o Sistema Militares Unidos. Mais uma vez, quem que tem essas ideias excelentes e nomes criativos para esse filme? Vou resumir com 2 palavras. Parabéns! E o filme acaba explicando pra gente tudo que foi feito com a Ripley, né? O seu DNA foi colhido lá em Fiorina 161, e isso faz todo sentido, porque o sangue dela realmente foi coletado lá, e ela já estava infectada quando isso aconteceu. Mas então quer dizer que o sangue dela havia traços de DNA alien? Se sim, isso mostra que o embrião alien, de alguma forma, se funde com seu hospedeiro. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Enfim, é uma ideia interessante, mas que precisava ser melhor explorada. Mas que não acontece nesse filme de merda. E os cortes dos filmes são tão bobos, como a cena em que aparece a nave cargueira Beth, e a cena é cortada para uma nave explodindo. Quando a câmera afasta, a gente vê que é apenas um fliperama. Gente, que perda de recurso, que perda de tempo desnecessária. E os caras dessa nave são 6 tripulantes, e estes sim se parecem com um grupo de RPG, todos extremamente caricatos. Neste ponto, eu devo admitir que este filme é o que mais se parece com uma sessão de RPG entre todos os demais. Personagens extremamente caóticos e caricatos, e uma missão que é simplesmente atravessar uma dungeon cheia de monstros, que é a nave onde eles estão. Mas, apesar de mostrar rapidamente as características de cada personagem, nenhum deles realmente cativa. São só mais um grupo de 6 tripulantes pronto para morrer para os aliens. E a cena deles entrando na nave é muita cara de grupo de heróis, algo repetido em diversos outros filmes como Armageddon e Guardiões da Galáxia. Mas tudo bem, eu concordo que nem tudo aqui nesse filme é ruim. Tem horas que o filme acerta e traz algumas ideias bem legais. Como a bebida em cápsula, que quando é colocada no copo e ativada por um laser, vira uma bebida. Isso é legal. Desnecessário, mas legal. E aí eu fico pensando que esse filme aqui parece aquelas aventuras, quando o mestre cria um cenário incrível e ele quer descrever cada cena daquele cenário que ele criou. Mas cada descrição dele não leva a nada para a história da aventura. E acaba virando uma sessão onde o mestre quer mostrar o ego dele, né, das criações que ele fez, mas não leva a história, não envolve os personagens para lugar nenhum. Ué? E a cena dos prisioneiros e os ovos colocados na frente de cada um deles é também bem interessante. Só que daí o filme, 1 minuto depois, já volta ao seu ritmo normal. A 8, que antes estava algemada, presa, sempre na companhia de alguém, agora está ali jogando basquete, livre, leve e solta. E essa é outra cena inútil, foi difícil de ser feita e totalmente desnecessária. E tudo aquilo ali para mostrar simplesmente as habilidades dela, como sua agilidade e força. Gente, você perdeu o tempo que foi perdido nessa cena, você poderia construir coisas muito mais interessantes para mostrar isso. Talvez só pelo capricho do diretor querer ter uma cena de basquete dentro do filme dele. Não perda de tempo. Fica parecendo que o filme quer nos mostrar e explicar o tempo todo coisas que poderiam ser mostradas de forma inteligente ou no desenrolar da história e que não precisava dessas cenas soltas e sem sentido nenhum. Com a mudança genética, o sangue da Ripley ficou ácido também, e isso é mostrado pra gente em close nessa cena aí do basquete. Mas uma coisa que eu percebi é que este sangue ele é menos agressivo que o do Alien original. E o filme acaba sendo lento, com tanta cena reunida desnecessária, que dava para ter ocupado todo esse tempo com algo muito melhor, ou pelo menos ter reduzido o tempo de tortura do telespectador. Quem sabe, mostrando os aliens lá dançando Macarena, isso aí seria uma cena legal. Mas uma coisa é boa de verdade nesse filme. Pela primeira vez, os aliens aparecem de uma forma bem mais nítida e bem mais tempo de tela. E eu vou te falar, neste quesito,
este filme tá até melhor que a série atual Alien Earth, que para mim é outro fiasco de Alien, mas que eu vou falar disso em outro momento. E na cena em que o cientista Bocó fica ali provocando a criatura, nós podemos contemplar muito bem este Alien, que ficou muito bem feito, por sinal. E mais uma vez, o sistema de segurança é colocado à prova. Uma nave militar de pesquisa, que acredito ser de alta segurança, e daí a personagem Cal retira um monte de frasco de bafo no bolso para usar o bafo do general enlatado para abrir a porta. E meu Deus, por que não usa uma ideia muito mais simples, como ela hackeando a porta e abrindo o sistema, já que eles vão falar pra gente que ela é uma androide no futuro. E aí tudo faria sentido a gente entender que ela tinha habilidades muito maiores para abrir essa porta. Mas não, ela tem que tirar o bafo de bolso lá e espremer na porta e a porta abriu. Nada a ver. E ela vai lá e encontra a Ripley hoje. E cara, não tem nenhuma caminha na cela da moça, ela virou bicho de vez mesmo, né? Bem, nem bicho, porque bicho geralmente tem uma caminha ali para dormir. E ela se encontra e bate aquele lero, rola aquela amizade, e a Ripley fala para ela que agora ela é level épico. E aí tem outra ideia legal aqui, a Ripley poder sentir os outros aliens, mostrando novamente a ideia de uma forma de comunicação coletiva entre as espécies, seja por radiofrequência, infrassons ou até mesmo uma mente coletiva. E é engraçado porque a Cal veio para matar a Ripley, porém ela fala da velha Ripley lá de 100 anos atrás. Mas se analisarmos friamente, a Ripley lá de 100 anos atrás não foi ninguém. Todos que ela conhecia morreram e ela não virou ninguém importante. Era para ser uma desconhecida, exceto para nós, fãs da franquia. E aí, mais uma cena desnecessária. Cal foi lá, trocou um papo de drogado com a Ripley, esqueceu o que foi fazer e foi embora. Já usou droga hoje, né, noia? E eu também tô querendo ir embora. Direção, deixa eu ir embora? E logo na cena seguinte, eles revelam que a Cal é parte de um grupo terrorista, mas está mais para um grupo ativista mesmo. E a cena seria bastante legal, mas aquele tiro no teto, ao estilo Robocop, sem praticamente nenhuma explicação, é muito bobo e quebra totalmente o clímax da cena. E a gente percebe que o roteiro quer tornar os personagens fodões, mas só consegue deixar eles mais bobos do que já são. Eu me sinto foda. Mas daí a cena dos aliens avaliando a situação e matando um companheiro para usar o sangue ácido para escapar é excelente. E é o que eu falei, usa o tempo do filme para mostrar aliens, mesmo que seja dançando Macarena. Pena que a cena é destruída logo em seguida quando eles usam um sistema que os humanos usavam para contê-los. Percebe como o filme é um misto de ideias boas e ideias ruins logo em seguida? E com a fuga dos dois aliens, o exército inteiro vaza dali, deixando só os personagens jogadores na nave. Típico de qualquer mestre, agora é com vocês. E a Ripley tem super força, só com metal, mas a pele dela é cortada com um simples roçar em uma placa de metal. Gente, é um roteiro que parece feito por uma criança de 12 anos de idade. É muita conveniência das coisas funcionarem só quando o roteiro quer que funcione. Fica parecendo que o roteiro não prevê nada, que é tudo jogado. E a morte do general Tony Ramos é tão imbecil que parece que eu estou assistindo um filme de Debi Lloyd. Tudo bem que o cara não tem cérebro, então um dano na cabeça não mataria ele mesmo. Mas, seguindo o filme, começa a fuga dos personagens para chegar na nave deles, enquanto o mestre libera os aliens para a temporada de caça aos humanos. Daí Frank, o líder, é o primeiro a bater as botas. E como eu disse, é muita conveniência de roteiro, porque a Ripley, fodona, surge e estoura a cabeça de um desses aliens, e nada acontece. É o ácido sempre funcionando quando é conveniente funcionar. E ela ainda pega um souvenir de piroca mole ali e entrega para Cal. Gente, é muito sem sentido tudo isso. E enquanto os diálogos dos outros filmes são precisos e inteligentes, aqui é um bando de asneira que chega a dar dor no ouvido. E aí a nave está voltando para a Terra, que vai chegar lá em 3 horas. E lá vamos nós com a contagem regressiva novamente pela 4ª vez. E eu fico na dúvida, os militares abandonaram a nave, ou pelo menos tentaram ali, né? Mas o protocolo de segurança, caso algo der errado, é levar a nave para a Terra. Tá certo isso? Ou alguém aí pode conferir o roteiro e ver se é isso mesmo? Se isso aí tá certo? E aí a nossa pequena 8 encontra a casa das 7 mulheres, as suas 7 irmãs. É uma cena interessante, talvez a cena mais terror deste filme inteiro. Mas poderia ser bem melhor explorada. Tá ali solta e serviu para quê? Para nada. Tô tentando até hoje entender o que aconteceu ali. Ficou parecendo aqueles laboratórios de escola com aqueles fetos de animais naqueles vidros, só que em escala maior.
algo que era extremamente assustador quando a gente era criança. Mas que ali não serviu para nada naquela cena. E se não bastasse esse tanto de personagem ruim, eles ainda enfiam mais um na história. Ah, gente, isso é demais para mim. E ele é um daqueles prisioneiros que conseguiu sobreviver, mas a Ripley logo dá uma fungada no cangote do caboclo e saca que o perfume dele é de alien premium. E aí a gente tem uma cena de ação que é uma das mais legais desse filme, que são os aliens nadando. E é uma cena boa, bem filmada, o alien está super bem feito, mas o roteiro sempre caga, né? Porque assim que eles conseguem fugir, o atirador lá que consegue fazer aquele cálculo no ângulo do ricochete da bala, não consegue acertar um único tiro em um alien que está subindo as escadas. Mas até aí tudo bem, né? Vai que ele tirou uma falha crítica. O problema dessa cena é o seguinte, a cena tem um sacrifício inútil. O alien está morto e segurando apenas na ponta do pé do cara. Não dava para ele dar um empurrãozinho ali com o outro pé? Em resumo, o filme retorna o tempo todo a seu padrão de qualidade de roteiro. Não tem como fugir disso. E as ideias ruins acabam sobressaindo as ideias boas. E assim, a experiência de assistir esse filme é o que torna o verdadeiro sacrifício. Muito lixo, não é pouco não, é uma bosta! E a Cal ressurge, revelando que ela é uma Auto, um robô criado por robôs, que ironicamente é muito mais humano do que os humanos. E é impressionante como ela passa a conhecer a arquitetura da nave, porque em pouquíssimo tempo ela ressurge atrás da porta do local onde eles ficaram presos. Mas daí a Ripley volta a ser Ripley e usa a Cal para acessar o sistema de segurança da nave e alterar ela para jogá-la contra a Terra, já que é impossível destruí-la. E depois de muito bate-papo, muito lero-lero, a Ripley acaba sendo capturada e caindo ali numa suruba alien. Gente, que cena nada a ver aquilo ali. O que eles tentaram fazer nessa cena? E quando eles já estão prontos para fugir, o Dr. Rain já está lá na nave e acaba pegando a Cal como refém. E aqui temos outra cena ao melhor estilo Debi Lloyd. Quando o prisioneiro ali infectado, ele sente que ele vai parir o alien, ele entra num frenesi, ele pega o doutor, espanca ele, depois dá uma encoxada nele para que o alien que saia do peito dele atravesse o doutor. Gente, isso é muito trash. Como eu disse, é digno do filme A Morte do Demônio, mas pelo menos a trecheira desse filme é boa. E aí a Ripley acorda num casulo, onde também está o cientista esquisito lá, que ele está mais esquisito ainda nessa cena. E aí ali também tá a mamãe Alien, que é filha da Ripley, irmã da Ripley, irmã gêmea, sei lá o que ela é. Mas é tudo parente porque ela também tem o DNA da Ripley humana. E aí ela tá prenha, dando à luz ao Newborn, o alien mais bizarro da saga, que acaba matando a alien mãe e reconhecendo a Ripley como sua verdadeira mamãe. Ah, que cena linda, gente. Esse filme tem que passar no Dia das Mães. E cara, esse roteiro é muito bom, eu fico impressionado com isso. E graças a Deus a gente segue pro final desse filme, com a Ripley correndo e chegando na nave Beth, mas na tentativa de repetir Alien, o oitavo passageiro, de alguma forma o alienígena estranho e lento usa magia de teletransporte e aparece lá. Mas mamãe Ripley vai lá e, usando seu sangue ácido, arremessa o bebê no espaço numa cena extremamente nojenta. E aquela carinha de dó do alien, tadinho dele. Bem, este filme é ruim, mas as ideias são boas para uma aventura de RPG. Curtiram o paradoxo? Como eu disse, este filme é o mais RPG de todos. O grupo de personagens realmente se parece com um grupo de personagens de RPG, caóticos, nada combinando entre si, com habilidades individuais, e sim, se a história for transformada em uma aventura de RPG, será uma aventura excelente. Afinal, uma nave de pesquisa com avançamento de experimentos biológicos e tudo que os personagens têm de fazer é atravessar a nave repleta de criaturas para conseguir fugir dali. É quase uma dungeon espacial, não tem erro. E normalmente eu não falo das minhas notas, eu só deixo elas aqui embaixo, mas eu terei de falar neste daqui. Este filme é muito ruim, mas tem ideias interessantes perdidas que, se você lapidar, ficarão muito boas. Então, como eu não gosto de dar notas quebradas, vou dar 1 estrela, porque 2 eu acho que é demais para ele, mas 0 também seria uma injustiça para esse filme. Mas uma coisa é certa, eu espero que esta tenha sido a última vez que eu tenha assistido esse filme.
E claro, se você curtiu, deixe seu like aí, porque isso ajuda demais o canal. E se você não curtiu, deixe seu like aí assim mesmo, por piedade, por me ver passar por esse sofrimento todo. Agora, se realmente quer me deixar feliz, deixe aí um comentário falando o quanto você também detesta esse filme. Afinal, esse filme nem deveria ter existido. A trilogia Ripley estava fechadinha ali com o terceiro filme, com ela morrendo e se sacrificando para dar fim ao Alien. Então, para que voltar com a mulher, gente? Então é isso. Nos vemos no próximo filme da franquia, pelo menos naqueles que são canônicos. O filme que prometeu, mas não cumpriu. Até lá!